Bem-vindos ao Tamanho Familiar, o novo podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. O nosso convidado de hoje é o João Paulo Malta. É casado há 35 anos, pai de 4 filhos e avô de um bebê que nascerá em dezembro. Nasceu, cresceu, estudou, vive e trabalha em Lisboa. Sempre foi apaixonado pela física, curso que frequentou durante um ano, antes de ficar fascinado pela ecografia obstétrica, na qual o pai foi pioneiro em Portugal. Da Faculdade de Ciências saltou para a Faculdade de Ciências Médicas, onde ingressou no curso de Medicina e se especializou em ginecologia e obstetrícia. Desde então já ajudou a nascer cerca de 5.000 crianças e até já fez um parto no túnel de um ataque. Embora goste muito do que faz e trabalhe cerca de 60 horas por semana, as prioridades eram claras e sempre se fez presente nas festas da escola dos filhos. É um defensor da vida, para quem a eutanásia é a negação daquilo que é medicina e para o qual o problema do sofrimento se combate com o amor e com a nossa adesão ao outro. Tenho muito gosto em ter connosco o Dr. João Paulo Malta. O gosto é meu. Bem-vindo. Obrigado. Comecemos então nas suas origens. Já sei que nasceu em Lisboa, numa família... Na maternidade Alfredo da Costa. Na maternidade Alfredo da Costa, muito conhecida. Numa família de quantos irmãos? Tenho um irmão mais novo, 21 meses. Um irmão mais novo. E como é que foi a infância? Que tipo de criança foi? Eu acho que tive a sorte de ter uma infância muito feliz. Eu só fui para a escola aos 6 anos de idade, portanto não fiz a pré-primária. Fui para a escola com 6 anos e 2 meses ou 3 meses. E a ideia que eu tenho da minha infância antes disso é de brincar, que é aquilo que eu acho que é o mais importante. Portanto, era de ir para o jardim brincar com a minha avó, de ir brincar com os soldadinhos de chumbo e com os bonequinhos de plástico dos índios e dos cowboys, e de ir de férias com a minha mãe, porque o meu pai trabalhava muito, não é? E com a minha avó, e portanto, a ideia que eu tenho da minha infância pré-escolar é uma ideia de brincadeira, portanto, de estar sempre contente, e tinha a sorte de ter um irmão com 1 ano e meio de diferença de mim, portanto, nós tínhamos as mesmas brincadeiras, não é? Quer dizer, sim. Eu só me diferenciei do meu irmão quando tirei a carta de condução e ele demorou mais 1 ano e meio para a tirar, não é? De resto, tínhamos as mesmas brincadeiras e a minha infância escolar foi ótima, por uma razão muito simples. Eu tive a sorte de estar em escolas que me formaram para o resto da vida, de ter professores que fizeram o favor de ser meus amigos, alguns deles até morrerem. E eu sempre gostei de estar na escola, quer dizer, foi sempre uma coisa que nunca tive nenhuma dificuldade nesse aspecto. Era uma criança feliz, pelo que estou a perceber. Perfeitamente. Que bom. E que tipo de adolescente foi? Também um adolescente feliz e tranquilo? Tranquilo, sim. Eu sempre tive e continuo a ter a mania de ler. Eu lembro-me de a minha mãe, quando eu tinha, sei lá, 13 ou 14 anos, me dizer para sair mais, porque eu ficava muito tempo em casa a ler, e ficava a ler à noite até às tantas da manhã, a disfarçar a luzinha de leitura dos meus pais, que iam lá ver se eu estava a dormir. Mas eu sempre, digamos, tive a minha adolescência foi no 25 de Abril. Eu estava no liceu quando foi o 25 de Abril e, portanto, em termos gerais, como todas as pessoas, principalmente as pessoas das grandes cidades, especificamente as pessoas de Lisboa, foi uma revolução. A revolução não foi só uma revolução política, foi uma revolução na maneira como os jovens, os miúdos, viviam, porque passaram a ver miúdos de 11, 12, 13 anos a discutir alta política, não é? E a ter opiniões políticas extremamente marcadas. Mas, não, olhando para trás, acho que foi... não me marcou negativamente, marcou-me positivamente. Lembro-me de andar a fugir pela rua ou dentro do metro com medo de alguém me bater, porque havia sempre muitas convulsões, quer dizer, éramos nós contra eles ou os outros contra nós, não é? Era uma questão de número, não é? Sim. Se nós éramos mais, fugiam eles, se nós éramos mais, fugíamos nós. Mas isso foi uma coisa normal da vida das pessoas, não é? E o gosto pela física, de onde veio? O gosto pela física veio de uma coleção de livros que os meus pais me deram quando eu tinha 6 anos de idade, 10 livrinhos muito pequeninos, assim deste tamanho,
que os meus filhos foram obrigados a ler todos quando tinham também 6 ou 7 ou 8 anos, e que me fascinou porque eram obras, estamos a falar dos anos 60, muito bem feitas. Eu hoje, eu penso que conheço aquilo de cor, mas continuo a gostar de olhar para aqueles desenhos maravilhosos, não eram fotografias, eram desenhos, tipo Anitta, mas em termos de física, biologia, química. Foi uma coisa que me fascinou e continua a fascinar. E depois, porquê é que quis ser médico? O meu pai era médico e, portanto, eu sabia o que era a medicina, nunca me interessou absolutamente nada. E um dia, estava eu na faculdade de ciências, o meu pai disse-me, olha, tenho vou fazer uma formação em ecografia a Aveiro, isto em 1981. Queres vir? Porque aquilo é um programa interessante, etc. E a mãe não vai. Está bem, vou. E fui um fim de semana, sexta, sábado e domingo, se não me engano, ou coisa parecida com esta. E no único dia em que, enfim, não havia programa social, não? E em que eu fui ver o meu pai fazer o que tinha que fazer, ensinar algumas coisas a alguns colegas, etc., que estavam a começar naquela altura, por uma razão qualquer, e eu conhecia perfeitamente o que ele fazia, conhecia os aparelhos, eu lembro de ser criança e de ir para o consultório do meu pai, brincar com aquilo. Por qualquer razão, aquilo despertou-me, fez-me um clique e fiquei fascinado. Foi uma sorte, foi uma coisa de um fim de semana. Com a imagem, ficou fascinado com a imagem, não é? Com a parte da imagem. Não, fiquei fascinado com tudo. Não, a imagem eu conhecia, porque fiquei fascinado. Porque, vamos lá ver, eu nunca tinha visto o meu pai lidar diretamente com uma senhora grávida. Eu via as imagens, brincava com o aparelho, mas não estava presente quando o meu pai estava a fazer consultas. Então o interesse foi no total, não é? Foi de ver total, o total daquela foi profissão. a inter-relação, a relação humana com aquela grávida e obviamente com aquele bebê, e foi assim uma epifania, uma revelação. E daí também ter seguido essa especialidade, a mesma do seu pai. Eu fui para a medicina para fazer isto. Sim. Pois, exatamente. E a sua mulher, como é que a conheceu? A minha mulher, portanto, eu tenho 6 meses a mais que ela, porque eu entrei na faculdade um ano antes, em Física, e ela entrou em Medicina, e eu ainda hoje acho que não há coincidências, há deuscidências. Eu entrei em Medicina um ano depois dos meus colegas que eu tinha conhecido no liceu e no 12º ano e disso tudo, e portanto, digamos, com pouco, aliás, com nenhum contacto com os colegas com os quais eu me via encontrar na Faculdade de Medicina, que tinham um ano a menos que eu. Entrei na faculdade, não conheci ninguém, acabei por ter contacto com alguns colegas do 2º ano, posteriormente a isso, mas entrei na faculdade, não conheci ninguém, dirigi-me ao anfiteatro onde ia começar o ano, sentei-me ao pé de uma rapariga e disse, olá, estás boa e tal, olha, eu sou João Paulo, sou Ana Maria e tal, sim senhora. Tivemos a conversar durante meia hora, enfim, dos nossos antecedentes, onde é que tu vens, etc. Muito bem. E pronto, e dissemos, olha, falamos um dia destes. O que é certo é que nunca mais falei. Porquê? Porque a Faculdade de Medicina, naquela altura, e muito bem, foi uma das sortes da minha vida, era muito baseada no conceito de turma. Havia uma turma de 10 pessoas que eram muito marcadamente ligados uns aos outros, que hoje são os meus melhores amigos, quer dizer, são as pessoas com que felizmente, nós continuamos a encontrar-nos todos os meses, e algumas pessoas mais do que isso. Mas fazemos sempre uns passeios de 1, 2 ou 3 vezes por ano. São as pessoas que me acompanham e, se Deus quiser, não me acompanhar para o resto da vida. E, portanto, por acaso, a minha mulher, a Ana Maria, calhou numa turma que não foi a minha, que fomos divididos. Enfim, alguém fez aquela divisão. No fim do ano, ou melhor, no início do ano a seguir, portanto, em setembro, eu fui à faculdade, não falava com aquela rapariga há 11 meses, e quem é que estava à porta da faculdade? Estava aquela rapariga que eu não falava há 11 meses. Olha, já não te vejo há tanto tempo. Estás bem e tal, decorreu-te bem o ano e tal, não sei o que mais. Mas tens alguma coisa que fazer? Olha, já tratei dos papéis que tinha que tratar, vou buscar um exame médico da minha cunhada, da minha irmã.
E disse, olha, trouxeste carro? Não. Queres boleia? Sim. Casámos. Que giro. A partir daí nunca mais te largaram. Exatamente. Que giro. E quando casaram, falaram do número de filhos que gostavam de ter? Nunca falámos. Nunca falaram? Isso foi um assunto que nós, obviamente, como qualquer casal de namorados, falámos desde o início, gostávamos de ter filhos, gostávamos. Mas não num número. Mas não num número, quer dizer, se eu tivesse tido um filho, provavelmente ficava muito feliz, se tivesse tido 10 filhos, ficava muito feliz. Tive 4, foram os que vieram. Eu sei hoje, mas isso é a posteriori, que quanto mais filhos tenho, mais feliz sou. Giro. Mas é uma coisa que eu não sabia antes. E, portanto, Foi sabendo nós à medida vamos que eles aprender, foram obviamente, nascendo. vamos aprendendo na vida, como é tudo, não é? Então a decisão não foi condicionada pela vossa profissão, o facto de serem os dois médicos. Destes decisão quatro, de- destes 4 que Absolutamente nasceram, nada. nada Se teve a tivessem ver. nascido 2, tinham. Se Ou tivessem 10. nascido 5, tinham. Aí, Certo. Então, para quem não conhece, é o meu caso que não conhece, quem é cada um dos vossos filhos e uma palavra assim que defina cada um? O meu filho Álvaro é o mais velho, tem o nome do meu pai. Acho que isso define bem, é o Álvaro. É muito parecido com o meu pai, muito parecido com o meu pai em muitas coisas, e já é pai, vai ser pai, vai nascer uma criança, se Deus quiser, em dezembro. Casou com a Leonor, que é uma filha nova que eu tenho, e uma pessoa que eu acho que foram feitos um para o outro. Depois tenho a minha filha Carolina, de 27 anos, que é pintora, uma pintora cada vez mais reconhecida em Portugal, que sempre foi pintora, foi sempre aquela criança que chegava a um restaurante e dizia, pai, eu, com 2 anos, eu quero um papel. Portanto, eu acho que ela tem a arte na alma. Pronto. A minha filha Clara, que tem 22, casa daqui a 3 semanas, licenciou-se em Economia. O meu filho mais velho é Engenheiro Químico, a minha filha número 2 é pintora, a número 3 é economista. É a minha filhota Risota. É uma mente brilhante. A palavra é uma mente brilhante. Uma mulher extraordinária. A minha filha número 4 é Constança, foi a única que foi para a medicina, sempre desde pequenina que disse que queria ser como o pai ou como a mãe, pronto, é natural, mas seguiu isso e está no 2º ano da Faculdade de Medicina. A palavra é o meu bebê. Tão bom. Tão bom essas cerejinhas no topo do bolo. Agora, em relação às notas dos seus filhos, que no outro dia contava que nunca quis saber as notas. Qual é a Não, ideia eu não por queria saber detrás? as notas. O que ele disse Ou foi... que não sabia, que não sabia. Eu não sabia porque eu nunca... Como lhe disse, não é uma questão de não querer saber. Eu nunca perguntei. De não saber. De vez não em querer. quando um dizia, pai, olha, tive um exame que correu mal, tive 14, ou tive um exame que achei que tinha corrido muito mal e afinal tive 15, whatever, seja o que for. Mas eu nunca abordei isso com eles, nunca discuti. Nunca lhes disse tens que estudar ou não tens que estudar, por uma razão muito simples, porque eu fui moldado assim, portanto eu fui educado assim. Eu nunca me lembro da minha avó, que foi quem passou mais tempo comigo, porque os meus pais tinham as suas vidas, como é evidente. A minha avó, ou a minha mãe, ou o meu pai, alguma vez me dizerem, a mim ou ao meu irmão, que tivemos percursos académicos muito diferentes, tens que estudar ou não tens que estudar. Quer dizer, o meu pai sempre me ensinou desde pequenino. O meu pai tornou-se independente de uma forma muito jovem naquela altura, o que não era assim tão frequente como isso, muito antes de ser médico. Portanto, eu acho que a escola é muito importante na construção de tudo e mais alguma coisa, na instrução, na construção de capacidades de relacionamento social com os outros, com as outras crianças, na percepção de que há muitos mundos diferentes e que não é só o meu mundinho que vive desta maneira e que é tudo igual. Não é. Mas eu sempre achei, e a minha mulher também, que nós estamos no mundo para ser felizes. E não para ser senhores doutores ou senhores engenheiros. Eu tenho tido esta conversa com imensas doentes minhas que às vezes estão preocupados com os seus filhos.
E obviamente não digo que muitas vezes não tenham razões para estar preocupados com filhos de todas as idades, de 4 anos ou de 40 anos, não? Mas, em termos escolares propriamente dito, naquele trajeto escolar dos 6 aos 18 anos, ou coisa que o valha, é um caminho para um filho. Eu acho que as pessoas devem ter, e foi isso que eu tentei transmitir, e aí acho que conseguimos, devem ter o gosto do conhecimento pelo conhecimento. Ou seja, achar interessante qualquer coisa que tenha a ver com a cultura das batatas, ou com o tingir deste tecido onde nós estamos sentados, ou com a última descoberta que se fez sobre o período de emissão de luz de um quasar, seja lá o que for. E isto, o deslumbrarmos-nos com o conhecimento, é a melhor coisa que nós podemos transmitir aos nossos filhos. Se que nós, e eu isto é uma defesa minha, quem me conhece sabe que eu digo isto muitas vezes, nós estamos a tornar-nos demasiado blasé e, portanto, nós temos de estar espantados porque todos os dias, a exatamente 150 milhões de quilómetros de distância, há uma estrela que nos começa a dar luz. E que se estivesse um bocadinho mais longe ou um bocadinho mais próxima, nós não estávamos aqui. E isto é fabuloso. Não é? E acontece todos os dias, há 5 mil milhões de anos, ainda é mais fabuloso. E vai acontecer mais 5 mil milhões de anos até o Sol extinguir o seu combustível atómico. Então, mas isto não é extraordinário? Isto ou um dente de leão a voar à nossa frente. Que giro. Portanto, na verdade, existiu alguma maneira sob a qual orientou os seus filhos para o futuro profissional de acordo com essa, estamos aqui para ser felizes? Absolutamente nada. No sentido de... Absolutamente nada. Não. O meu filho mais velho, sei lá, não sei exatamente quando é que ele começou a dizer que queria ir para a engenharia, talvez, não sei, 12, 13, 14 anos, uma coisa assim, desse género. Não era um assunto. A minha filha, pintora, sempre, como eu disse, sempre quis ser pintora. A número 3 podia ter sido tudo o que quisesse. É uma mente brilhante. A número 4, também desde pequenina, que disse, eu gostava de ser médica. E foi para a medicina. Mas se não tivesse sido para a medicina, ou se não tivesse sido para a faculdade, o meu objetivo é ver os meus filhos felizes. Não é ver os meus filhos com o 12º ano ou com um doutoramento em não sei o quê. Quer dizer, o objetivo não é esse. Ok. Quais as maiores alegrias de ter uma família grande? Eu acho que... Eu hoje dizia isto ao pai de uma criança que fiz nascer há 6 meses e que foi hoje fazer a revisão dos 6 meses pós-parto com a esposa. E foi a primeira vez que eu vi sem máscara, porque quando a criança nasceu, em dezembro, ainda nos consultórios era obrigatório usar máscara e pronto, tudo bem. E foi a primeira vez que eu vi sem máscara e disse-lhe, olha, veja lá, pá, então a criança nasceu há 6 meses e já tem barba branca, porque ele é um homem muito jovem, tem 30 anos ou 30 e poucos anos, e ele riu-se, disse, já viu, o tempo passa a uma velocidade, eu agora nem fiz a barba e tal. O que eu acho que as crianças nos dão é precisamente a ausência de monotonia. E eu estava a dizer ao senhor, ouça, mesmo que o senhor tenha uma profissão extraordinariamente glamourosa, quer dizer, é, sei lá, astronauta, é piloto de Fórmula 1, é multimilionário, seja qual for a profissão, por muito glamourosa que possa parecer para quem está de fora da profissão, todos nós acabamos por ter as nossas rotinas, não é? Quer dizer, o astronauta, coitado, tem que passar a vida a estudar e a fazer treinos físicos absolutamente intensíssimos e provavelmente se nós dissermos, tens uma vida tão maravilhosa, quer dizer, vais para o espaço, és astronauta, és piloto de automóveis a 300 km/h, provavelmente ele diz, pois, tu não sabes o que é que eu passo para poder ser piloto de automóvel ou de avião a jato, ou seja lá o que for. Não sabes o que é ser milionário e ter a vida regulamentada ao segundo durante os próximos 40 anos. Todos nós temos as nossas rotinas e as coisas vão sendo monótonas. Uma criança nasce, acabou de nascer e está a chorar, mas nós piscamos o olho e ele já ri, e depois nós piscamos o olho e ele já come à colher, e
depois nós piscamos o olho e já foi para a escola, e depois já toca violino, e depois já faz a primeira comunhão, e depois por acaso joga judo, e depois por acaso namora, e depois casou. E de repente, vum. E quanto mais filhos nós temos, mais estes progressos incríveis que todos nós fizemos são evidentes. Para uns de uma maneira, para o outro de outra maneira. Portanto, a diversidade de experiências é capaz de ter a maior alegria. Muito bem, ter uma família grande. E as maiores dificuldades? Olha, é assim, eu nasci e vivo de uma forma privilegiada, e isso é muito importante nós reconhecermos o privilégio que temos. Privilegiada do ponto de vista económico, por exemplo, quer dizer, eu nunca tive uma dificuldade económica, financeira, não é? E isso, obviamente, eu tenho que ter a humildade de reconhecer que isso é diferente de muitas pessoas que têm essa dificuldade, não é? E que nunca puderam dizer isto que eu estou a dizer. Portanto, nós temos que ter a noção de que temos... Eu tenho a noção de que tenho um privilégio, não é? Agora, portanto, se eu olhar para trás em termos da educação dos meus filhos e dizer assim, que dificuldades é que tiveste? Nenhuma. Mas eu sei que eu sou eu. Não sou o padrão pelo qual se medem muitas pessoas. E as pessoas, eu lido com muitas doentes minhas, para os quais ter um filho, por exemplo, do ponto de vista económico, financeiro, do ponto de vista afetivo, porque estão sozinhas ou porque ficaram sozinhas, sozinhas / sozinhos, é muito difícil. E, obviamente, se eu tiver que criar um filho sozinho, é difícil. Se tiver que criar 4 filhos sozinho, é muito mais difícil, não é? Mas eu tenho muita sorte. Muito bem. E quais foram os ideais e valores que fez questão de passar aos seus filhos? Vamos ver. Eu sou católico e, portanto, há valores de bem universal ligados à minha visão de Jesus como uma pessoa presente na minha vida, que eu tentei transmitir aos meus filhos e penso que consegui. Digamos, os ideais do cristianismo e do amor aos outros são os principais. Outros também, olha, aquilo que eu lhe estava a dizer há bocado, o ser capaz de deslumbrar com o mundo, não é? E de saber reconhecer que... uma vez um colega e grande amigo meu, belga, visitando uma igreja na cidade onde ele viveu e onde me deu abrigo durante algum tempo em casa dele, um colega nascido como católico, mas depois, enfim, deixou de praticar. E ele mostrou-me a igreja que estava em obras, estava em recondicionamento, pinturas, etc. E lá me foi mostrando as coisas que conhecia de criança, um dos milagres ali daquela zona da Bélgica, em Mons, e ele disse, isto é a representação de um determinado milagre, de uma santa, muito devota aqui da região, portanto, a região sul da Bélgica, católica e não protestante, como portanto, a região valã da Bélgica. E a determinada altura ele estava a olhar para o quadro e disse-me, pois, mas eu já não acredito em milagres. E eu disse-lhe, mas ele é obstetra como eu, 10 anos mais velho que eu, disse-lhe, mas tu vês milagres todos os dias. E ele ficou a olhar para mim, para baixo, porque ele é muito mais alto que eu, e disse, és capaz de ter razão. Pois, é isso mesmo, a vida é um milagre. Falava há bocado que gostava muito de ler. Existe algum livro que tenha sido assim, uma inspiração do ponto de vista da família? Muitos. Muitos. Nós temos a mania, eu tenho a mania de ao jantar, cada vez que ainda conseguimos estar com os filhos todos lá em casa, e mesmo quando não estão todos, discutir sempre qualquer coisa, sempre pode ser ler um verso que seja dos Lusíadas, ou whatever, seja lá o que for, ou um pequeno artigo, ou uma coisinha que eu tenha visto na net interessante sobre uma coisa qualquer. Hoje fui comer a casa antes de ir para o bloco operatório e estive a discutir Freud com a minha filha 2 e 4. Portanto, e a dar a minha opinião. As pessoas têm a sua opinião, já são crescidinhas, não é? Não é necessariamente coincidente com a minha, e ainda bem.
Isso tem a ver com o crescimento das pessoas e com o reconhecimento da inteligência das pessoas e com o reconhecimento da dignidade da opinião de cada um. Agora, imensos livros, dos mais variados. Né? Talvez dos que eu lhes tenha lido mais sejam os livros de um autor que era muito conhecido nos anos 50, 60, 70 do século passado e que hoje em dia pouca gente conhece, Giovanni Guareschi, que escreveu uns livrinhos sobre a história de um padre que vivia no Vale do Pó, chamado Dom Camilo. Um conjunto de 3 ou 4 livros absolutamente maravilhosos, mas absolutamente maravilhosos. Mas outro, olha, um dos que eu hoje ainda estive a discutir com as minhas filhas, completamente diferentes, o Descascando a Cebola, do Günter Grass, por exemplo, um monstro da literatura. Tanto, olha, um livro do professor João César das Neves sobre contos de Natal, que eu acho uma coisa absolutamente notável. Os livros do Asterix e do Tintim. Há melhor? Olha, e é bom para os miúdos que não gostam de ler ou que têm dificuldade, porque como vêm em caixinhas a banda desenhada é um género literário absolutamente extraordinário. Eu sou fã, tive a sorte de poder ser fã. De banda desenhada. Contava no outro dia que sempre viajaram com os vossos filhos. Foi uma escolha vossa ou na altura não tinham com quem os deixar? Felizmente sempre tivemos com quem os deixar, mas para mim era impensável porque... Para mim, para a minha mulher, porque nós também tivemos a sorte de viajar muito e de poder viajar muito, mas para mim é um contrassenso. Eu nunca me custou, nunca foi visto por mim como um trabalho, quando tinha 1, 2, 3 ou 4 filhos, estar com eles. Quer dizer, nós sempre tivemos a noção de que as crianças é que têm que se integrar na família, não é a família que tem que se adaptar às crianças. Quer dizer, portanto, nós mantivemos exatamente a mesma vida que fazíamos antes. E, portanto, se íamos jantar fora, o bebê, ou a criancinha, ou o jovem, ou o adulto, vai connosco. E, portanto, se íamos para fora do país, o bebê, ou a criancinha, vai connosco. Fosse para onde fosse. E depois, quando eles se tornaram mais crescidinhos, porque nós não gostávamos de... E, felizmente, o meu pai foi mais do que o avô pode ser. Os meus sogros foram e são, graças a Deus, mais do que avós podem ser. Os meus filhos têm uma adoração pelos avós e pelas bisavós, Deus as tenha. Mas... ainda por cima, quando eles se tornaram mais crescidinhos, o poder fazer aos filhos o que os meus pais me fizeram a mim, de ir mostrar a National Gallery, ou ir mostrar o Museu do Louvre, ou ir mostrar a Tapeçaria de Bayeux, ou ir mostrar o Vaticano, foi talvez das coisas que me deu e que me dá mais prazer na minha vida. Não é? E que lhes dá muito, não é? Pois, pequenas partes, dar-lhes mundo. Pois compete a eles aproveitarem, não é? E sentem que o facto de fazerem esses programas juntos contribuiu para uma maior união dos 6? Quer dizer, nunca pensei nisso, sinceramente. Quer dizer, não acho que isso seja determinante. Isto é, se nós não o tivéssemos feito, porque não podíamos... Eles não iam ser menos unidos. Mas o que eu referia é que, provavelmente, essas experiências também são mais vivências juntos e são mais memórias juntos. Sim, são mais memórias juntos, como é evidente. Não é? E que também, assim, enriquecia a vossa relação e a dos irmãos. Sim, mas não que foi não feito fossem para unidos. isso. Certo. É? Era uma escolha vossa Exatamente. E que fazia sentido. Falando agora um bocadinho de trabalho, neste caso, no caso dos casais em que ambos trabalham por turnos, como é que se concilia a profissão com a vida familiar? Fazem escolhas, não é? Aqui eu também sou um privilegiado, porque eu pude fazer essas escolhas. Quer dizer, quando a minha filha mais velha tinha 5 anitos, 6 anitos, 5, eu saí do hospital. Saí do hospital para me dedicar só ao meu consultório e, portanto, passei a gerir a minha vida autonomamente, à minha vontade, não é? Até aí,
eu era empregado de um hospital, do Estado, como outra pessoa qualquer, e, portanto, não podia simplesmente dizer, olha, eu não vou, não é? Felizmente, os colegas, que eram os meus superiores hierárquicos, a quem eu devo tanto, eram pessoas compreensivas e se um de nós, a raia miúda, precisava de uma coisa qualquer, não me lembro de alguma vez um colega me ter dito não podes sair, não pode. Não, eles diziam, podes sair. Obviamente, no dia a seguir dizia, olha, preciso de ti para mais horas. E obviamente nós fazíamos. Eu fazia. E, portanto, tivemos a sorte de poder ir ajustando isto entre nós e de ter bisavós e avós uma rede familiar muito presente. Rede familiar e de amigos, que é uma coisa que me espanta. E sim, olha, isso é uma coisa que me espanta e que eu acho que as pessoas deviam discutir e perceber o porquê. Porque para mim foi uma surpresa, digamos, perceber em casais novos, digamos, nos últimos, não sei dizer, 20 ou 30 anos, ou coisa que o valha, perceber que há muitos casais que acham que têm que ser completamente autónomos, têm que ser eles a tomar conta das crianças. Ora bem, algumas das pessoas, 3 ou 4 das pessoas que são hoje das minhas melhores amigas e dos meus melhores amigos, ou seja, pessoas que estão sempre presentes em minha casa, estão sempre nas festas de anos, que eu estou nas festas de anos deles, que os nossos filhos são os melhores amigos, que já se casaram e que estamos juntos, foram pessoas que eu só conheci na escola dos meus filhos, que eu não conhecia de lado absolutamente nenhum. Não é? E que hoje são meus amigos, meus médicos. Não é? E que, naquela altura, toda a gente tinha uma vida ocupada, não é? Não sou só eu que tenho uma vida ocupada, toda a gente tem uma vida ocupada, toda a gente tem os seus horários de emprego e, portanto, quando nos conhecíamos já há 1 ano, ou 2, ou 3, ou 4, acabou por haver ali uma rede em que tu dizias, Pedro, olha, hoje levas-me a miúda para casa, eu depois vou lá buscar lá à noite, olha, hoje levo-te o miúdo para a natação, olha, tu amanhã vai para a tua casa e dorme lá. O que é absolutamente normal, absolutamente normal, e acho que ajuda imenso os casais, imenso. E eu acho que há muitos casais, porque falo com eles, que me dizem, não, mas eu não vou fazer isso, quer dizer, eu tenho que ser capaz de eu fazer tudo. Não sei o que é que eu acho que, sinceramente, perdem os pais, perdem as crianças, cria-se um stress temporal que, do meu ponto de vista, é perfeitamente desnecessário. E alguma vez teve que fazer uma escolha profissão versus família? Eu acho que nós fazemos sempre essa escolha, mas não, vamos lá ver, não de uma forma dramática, Sim. do género, hoje tenho que decidir se vou para aqui ou vou para ali. Nunca fiz isso. Nunca fiz isso. A minha vida podia ter corrido para outros lados, ou podia estar a trabalhar na Bélgica, ou nos Estados Unidos, ou em França. Podia, mas eu nunca quis. Portanto, quer dizer, eu sempre quis estar aqui, sempre quis estar ao pé da minha mulher, sempre quis estar ao pé dos meus filhos. Obviamente passei algum tempo fora, pronto, fazia parte da minha formação, como é da maior parte dos colegas, mas sempre com a ideia de voltar. Portanto, eu nunca tive que fazer essa escolha dramática do tenho que decidir hoje o que é que vou fazer. Nunca fiz, porque para mim a escolha foi sempre estar cá. Porque não é só estar ao pé da Ana Maria ou dos meus filhos. Era eu estar ao pé da minha família. Da minha família biológica, pais, sogros, primos, irmãos, mas também dos meus amigos, que são uma parte absolutamente fundamental da minha vida, da vida de todos nós. Não é? Já ajudou a dar à luz imensas crianças? Sim. Mantém um fascínio pelo nascimento? Sim, é a coisa mais gira. Principalmente o parto, digamos, por via vaginal. Sim. É muito mais interessante de fazer e de seguir do que um parto por cesariana, propriamente. Quer dizer, o parto cesariana é uma cirurgia, digamos, como outra qualquer. Está a nascer uma criança, obviamente, tem um valor específico, obviamente, mas a mecânica do parto é uma coisa que eu gosto muito mais de fazer o parto que estar a fazer consultas, porque as consultas, como eu estava a dizer há bocadinho, Sim. a determinada altura as senhoras têm todas as mesmas queixas e são todas, há um caso ou outro com uma patologia médica que pode tornar as coisas mais difíceis ou mais interessantes, ou que eu tenho que estudar porque não sabiam, mas
na maior parte das casas, as coisas são monótonas. E o processo do parto propriamente dito, nunca é monótono. Pois é, que giro. Existe assim algum parto que o marcou, que tenha... Não, muitos. Olha, os partos que marcaram, os partos que eu acho que são uma medalha, digamos, intelectual para mim, são, por exemplo, os partos das filhas e dos netos dos meus colegas que eram meus superiores hierárquicos, meus professores na faculdade e que me pediram ou que me disseram: Malta, fazes-me lá o seguimento da minha filha ou da minha neta, ou operas a minha mulher, ou... Isso são votos de confiança, não é só uma questão de voto de confiança, quer dizer, para mim é uma medalha que eu tenho intelectual, não é? Partos interessantes, ao fim dos anos, todos os colegas têm, não é? Aquele que citou há bocadinho, que nós falámos aqui há uns dias, fazer um parto dentro do anel de uma tomografia é uma bizarria, não é? Mas pronto, aconteceu. E nasceu? E nasceu. Falando agora da defesa da vida, para um médico ser defensor da vida é, na verdade, algo óbvio. No entanto, nem sempre é fácil. Como é que se defende a vida no meio da comunidade médica, que nem sempre a defende? Se quer que lhe diga, eu também nunca me preocupei muito com isso. Quer dizer, vamos lá ver, eu tenho as minhas convicções, que são convicções religiosas, e são convicções filosóficas, e são convicções éticas, e são convicções deontológicas. Não é? Portanto, eu sempre procurei, e se Deus quiser, andar o resto da minha vida a tentar cumprir o melhor possível com os valores que eu professo, não é? Obviamente não consigo cumprir sempre, como nenhum de nós, não é? E portanto, a nível da comunidade médica, sempre que me foi pedido, ou melhor, sempre que foi pedido à sociedade para se pronunciar de uma forma mais intensa, na altura dos referendos do aborto, ou da eutanásia, ou coisa que valha, mas no meu caso específico, mais na altura dos referendos do aborto, e de todas as coisas conexas a isso, cada vez que havia um debate, eu estava lá e aceitava estar lá. Há pouco tempo estive num debate em Santa Maria com jovens colegas, em que a maioria não era da minha opinião, mas isso, muito sinceramente, quer dizer, se fossem todos da minha opinião, o que é que eu lá estava a fazer? Quer dizer, não se prega a convertidos, não é? Quer dizer, a minha obrigação é dizer a um colega ou a uma pessoa qualquer que não é da minha opinião: olha, eu sou desta opinião por isto, e tentar fazer valer os meus argumentos racionais, por um lado, e tentar fazer valer os meus argumentos cristãos, filosóficos, éticos, deontológicos, além dos racionais também. E as pessoas fazem o julgamento que tiverem que fazer. Nunca tive nenhum problema com nenhum colega, longe disso, e com colegas com opiniões diametralmente opostas às minhas. Nunca tive nenhum problema sério com nenhum colega. Portanto, é uma situação natural. Onde eu tenho que defender isso realmente é todos os dias nas consultas, não é? Com cada pessoa individual. Não é? E como é que se defende o embrião quando existe uma mãe em sofrimento? Uma mãe em sofrimento? Por que tipo de sofrimento? Poderá ser o sofrimento por não querer. Uma mãe que não por quer... achar que não consegue. Uma mãe que não consegue. Pronto, porque não dava tipo jeito. Pode haver muitos tipos de sofrimento, não é? A pessoa certo. pode estar doente, não é? Pronto. Ouça, é assim, não há... Isto não é chapa 3, não é? Quer dizer, Sim. Cada pessoa é um caso. E, portanto, aquilo que eu tenho que dizer às pessoas é... Aquilo que eu digo sempre às pessoas é: olha, isto é a melhor coisa que te aconteceu. Porque eu estou intimamente convencido de que isto é verdade. Não é? Eu não posso utilizar um argumento que acho que não é verdade, não é? Só porque sim. Não é sequer intelectualmente honesto. Portanto, eu acho mesmo que é a melhor coisa que lhe acontece. E acho mesmo que o seu bebezinho não precisa de mais nada sem ser do seu sim.
do seu amor, não precisa de rigorosamente mais nada. E depois, como é que a pessoa pode ajudar aquela pessoa em concreto, depende das circunstâncias. Ela pode não ter dinheiro para as consultas. Eu aí tenho que me empenhar, não é só dizer venha às consultas, não, é dizer-lhe, olha, precisa de ajuda para as consultas, eu dou-lhe. Não é? Ou precisa de uma assistente social, eu falo com uma data delas. Ou precisa de uma pessoa que a ajude porque o seu bebê tem uma cardiopatia. Olha, eu tenho vários colegas que são capazes de ajudar nesse aspecto. E felizmente, a solidariedade médica passa não só por partilhar as mesmas convicções, que há muitos colegas que não partilham, mas partilham a visão clássica da medicina de ajudar o outro. Não é? Por alguma razão, nós juramos o juramento de Hipócrates, ou uma das suas versões mais modernas, mas enfim. Eu já telefonei a colegas do consultório com situações complicadas do ponto de vista físico, em bebés, e colegas que me dizem sempre: eu vejo essa senhora hoje. E todos eles têm as suas vidas horrivelmente ocupadas. Eu vejo essa senhora amanhã. Eu mando-as ao laboratório daqui a bocadinho. E, inclusive, já tive colegas que me disseram onde é que tu estás. Eu estou no consultório e houve colegas, e estamos a falar de colegas muito mais importantes e com uma proeminência na profissão médica e na sociedade em geral do que eu alguma vez poderei ter, que foram ao meu consultório uma hora depois falar com aqueles pais. Sim, ao fim e ao cabo é de pequenos momentos e de pequenas ajudas que depois nascem grandes... Felizmente acho que há uma comunidade muito grande de pessoas que é capaz de ajudar uma mãe, um casal que tem dificuldades de vários tipos, e pronto, e algumas vezes consegue-se dizer àquela senhora todos os argumentos que nós temos, e ela diz, então eu continuo com a gravidez, ou eu venho cá para a semana e vou pensar, e muitas vezes consegue-se que elas continuem com a gravidez, outras vezes não consegue. E eu farto-me dizer isto, às vezes a colegas mais novos que me fazem mais ou menos o mesmo tipo de pergunta. Eu acho que nunca perdi uma doente por causa dela ter ido fazer um aborto e depois não querer voltar para a minha consulta, quer dizer, não me lembro de nenhuma. Pode haver, mas eu não me lembro. O que eu me lembro é de N que disseram que voltam uns meses depois, ou um ano depois, ou 2 anos depois, à consulta e dizem, olha, eu tive cá a última vez e tal, fiz um aborto. Tenho pena, tenha feito, mas eu... alguma mágoa? Por terem tomado essa decisão? Ou... Algumas sim, outras aparentemente não. Do meu ponto de vista, a mágoa fica sempre lá, mas isto é a minha interpretação. Agora, eu não tenho é que ficar magoado com aquela pessoa, não é? E, portanto... Sim, ao fim e ao cabo é respeitar. Diz a sua posição, mas respeita depois a opção da pessoa. Eu sou dono das pessoas, que não é a sua, claro. Lidando diariamente com muitos casais, na sua opinião, porque é que as pessoas não têm mais filhos? Sendo que eu sei que há umas que têm mais, não é? Isso é uma pergunta que nos levava muito longe. Eu não sei se há uma resposta certa. Pode ser a sua interpretação, não é? O não ter filhos. Sim, mas há muitos fatores, não é? O não ter filhos não é uma coisa que se passa só na sociedade portuguesa, passa-se na sociedade portuguesa como passa na japonesa, como passa na chinesa, como passa na russa. Bem, mas os chinos não são... Como passa na Europa. São estimulados a não ter filhos, não é? Mas agora já são estimulados a ter. Sim. Portanto, o problema demográfico é um problema transversal a todo o mundo e provavelmente tem razões diversas. Do meu ponto de vista, um ponto que eu penso que pode ser transversal ou aplicável, talvez à maioria dos casos, é o facto das pessoas literalmente terem deixado de saber escolher aquilo que as torna realmente felizes. E, portanto, escolhem dedicar mais tempo à profissão, ou muito tempo à profissão, ou todo o tempo à profissão. E isso implica não só não ter filhos, ou ter poucos filhos, mas, por exemplo, não ter uma relação marital estável. Não é? Com casamento ou sem casamento, isso para mim, sinceramente, mas com papel ou sem papel, mas não ter uma relação estável.
porque vivo muito tempo fora do país, ou porque tenho que sair muitas vezes, ou porque tenho isto, ou porque não me dá jeito, ou porque... O único problema, e eu admito que, perfeitamente, que haja pessoas que possam fazer essa escolha e que se sintam bem com a escolha que fizeram, mesmo ao fim de 10, 20, 30, 40, 50 anos, ou quando estiverem reformados. Admito perfeitamente. Mas já vi muitos casais e muitas senhoras, no caso, é evidente que são mais senhoras, com 50 ou 60 anos, profissionalmente super capazes, que atingiram todos os seus objetivos e algumas vezes muito mais do que os objetivos que se tinham proposto atingir, e tristes. E eu talvez tenha sido um bocadinho influenciado, porque a primeira vez que eu estive fora do país foi em França, num centro hospitalar de Bordeaux, muito conhecido, e fui para uma consulta, teoricamente fui lá para uma consulta de infertilidade, no qual nem sequer pus os pés, porque tinha saído da faculdade há um ano, não tinha competência nenhuma, nem sequer para fazer uma consulta, nem cá, quanto mais lá, e portanto fiquei à porta da consulta, não vi nenhuma consulta, nenhuma. Fiquei à porta da consulta, numa consulta de psicologia, em que não estava nenhum ginecologista. Estava uma doutora psicóloga que avaliava os casais que pretendiam aceder ao Centro Hospitalar Universitário de Bordeaux, às consultas de infertilidade, e que tinham um poder de vida e morte. Portanto, isto é, se ela dizia, não, os senhores não vão para a consulta, não iam. Ponto final, parágrafo. Porque ela avaliava, segundo os critérios, enfim, que estariam disponíveis, definidos pelos responsáveis do centro, e, portanto, se a motivação para ser integrado num processo de fertilização in vitro ou de estudo de infertilidade, coisa que vale, não fosse a motivação adequada, eram chumbados logo à partida. Pode parecer uma coisa um bocadinho desagradável, e eu confesso que eu ali achava mesmo muito desagradável, porque havia discussões e protestos, etc. Enfim. Mas a verdade é que eu percebo isto. Quer dizer, há muitas pessoas que poderão fazer o raciocínio de eu sou um senhor doutor, engenheiro, advogado, milionário, tenho tudo, mas não estou contente. Então o que é que eu procuro? Procuro provavelmente olhar para as pessoas que estão ao meu lado e que são os meus empregados, são as pessoas que estão socialmente não sei quantos andares abaixo de mim, não é? E parecem ser pessoas mais felizes do que... O que é que eles têm que eu não tenho? Um filho. Então tenho que ter um filho. E eu acho que isso é a pior maneira de ter um filho. Sim. E de que forma é que termos filhos mais tarde, hoje em dia, afeta a nossa fecundidade? Vamos ver. Quanto mais anos passam, nomeadamente nas senhoras, sim, mais baixa a taxa de fecundidade. Isso não há com volta filhos ou sem filhos. Não é? Nós atingimos um pico da nossa taxa de fecundidade, à volta de 21%, na terceira década de vida. Eu farto-me dizer isto nas consultas às minhas doentes. Portanto, nós biologicamente, digamos, no período certo para ser pais entre os 20 e os 30 anos de idade. Podemos ser antes, podemos ser depois, com certeza, mas até do ponto de vista médico, obstétrico, temos mais riscos se for antes e mais riscos se for depois. Temos mais probabilidade de ter uma hipertensão se for uma miudinha de 15 anos ou uma senhora de 45 do que se for uma senhora com 30. Por exemplo, a nossa taxa de fecundidade vai diminuindo sempre, independentemente de nós termos filhos ou não. Quer dizer, se eu chegar aos 40 anos, for uma senhora de 40 anos e não tiver filhos, eu tenho a taxa de fecundidade dos meus 40 anos. Posso ter 0 filhos ou 8 filhos, mas a taxa de fecundidade é dos meus 40 anos. São escolhas sociológicas, terão muitas explicações. Mas do meu ponto de vista, não serão as melhores escolhas, mas é o que é, não é? Sim. E as circunstâncias de cada pessoa têm que ser consideradas. Quer dizer, eu não vou para a rua pedir para ter uma namorada porque ainda não consegui encontrar aos 20, aos 25, aos 30, aos 35. Naturalmente encontro aos 40 e só nessa altura é que decidi ter filhos. Pois com certeza, acho muito bem. Quer dizer, as circunstâncias de cada pessoa são muito variáveis. Sim. E como vê o futuro da medicina reprodutiva com a vontade que o homem tem de controlar tudo, não é? Tanto ter filhos medicina, até muito mais tarde. Não é só da medicina ginecológica, reprodutiva, ou seja o que for. É da medicina em geral.
a ideia de que nós somos capazes de controlar tudo leva-nos a situações muito complexas na nossa vida, seja em termos reprodutores ou não reprodutores, não é? E eu acho que todos nós sabemos isso, porque se nós, ainda por cima, um médico que lida com a saúde das pessoas, às vezes coisas que não são muito graves do meu ponto de vista, não é? Eu digo a uma senhora, olha, a senhora tem aqui um fibromioma no útero que cresceu muito e tem que ser operado, ou tem um quisto do ovário que naturalmente pode ter que ser operado, enfim. A mesma pessoa que minutos antes ou segundos antes me dizia eu não tenho tempo para nada porque sou super ocupada profissionalmente, estou completamente submergida pelos meus afazeres, e depois de repente tem uma coisa que para mim pode não ser muito significativa, mas para ela vê uma ameaça à minha saúde, uma ameaça à minha vida. E o resto das ocupações todas desvanecem sem fumo. A ideia, olha, é uma coisa que eu tentei transmitir aos meus filhos, é que nós não achamos, olha, há uns 10 anos atrás, ou coisa que o valha, estava com o meu grupo de amigos da faculdade, na altura com 40 e tal anos, ou 50, e estávamos de férias em julho, e estávamos a conversar nos almoços que fazemos sempre, e estávamos a ver que a maior parte de nós, felizmente, estava bem em termos afetivos, bem em termos profissionais, bem em termos dos filhos. É uma sorte, somos 10 e estamos ótimos, e estávamos a discutir isso, e eu, de uma forma estúpida, de uma forma burra, a determinada altura, burra, inconsciente, sim, a determinada altura estava a dizer, pois, mas a verdade é que nós fizemos por isso. É uma verdade, nós fizemos por isso, todos nós trabalhámos horas esquecidas e perdemos muita coisa para ganhar outras coisas. Tem um esforço. E um colega meu mais sábio do que eu, e meu compadre, meu queridíssimo amigo, disse-me uma verdade que eu meti a cabeça entre as mãos e disse, mas como é que eu, há 10 segundos atrás, podia estar a dizer tanto disparate e ser tão burro? E ele disse-me, olha, sabes, eu às vezes, pois eu não sei como é que cheguei aqui. A sensação que eu tenho é que fui conduzido. E foi das coisas mais inteligentes que eu ouvi na minha vida, e foi uma lição de humildade imensa, e eu passei a pensar assim. Só quem não muda é quem é mesmo burro, não é? A pessoa ser burro antes pode tentar ser um bocadinho menos burro depois. Não, ou não ter pensado, realmente é verdade. Como é que vê o papel da família na sociedade? A família é a célula base da sociedade. Não há mais nada a dizer. Concordo. E acha que Portugal é um país que aposta na família? Acho que não. Acho que há muito poucos países a apostar na família. Não é? E como é que podíamos ajudar a reforçar esta aposta? Olha, no que nos diz respeito a nós, claro. Mudar valores, transmitir o valor da vida, mostrar às pessoas que não há nada mais precioso do que a vida humana. Não é só os bebezinhos que nascem, ou que estão no útero, ou que são embriões, ou que não são. Não, é as pessoas que são os doentes. Não é? É a eutanásia, não é? As pessoas acharem que se acaba com um problema matando as pessoas. Não, acaba-se com um problema dando conforto às pessoas, dando amor às pessoas, dando carinho às pessoas. Obviamente, minimizando o sofrimento físico às pessoas. Pensem que os médicos estão lá, não é? O máximo possível, não é? Mesmo tomando medidas que podem eventualmente abreviar a vida. Isso foi sempre assim na prática médica. Portanto, não metendo obrigatoriamente as pessoas num lar quando estiverem reformadas, quer dizer, parece que tem um bilhete para a estação seguinte, que é o lar. Como é que se pode apostar na família? Destas maneiras todas, quer dizer, e depois, obviamente, também há formas políticas de apostar nas coisas, não é? É dizer às pessoas, olha, não espero que o Estado faça tudo por si. Uma ideia que já foi defendida por muitos políticos ao longo de anos, mas que nunca foi aplicada, dizer assim, olha, em vez de tem aqui nós gastamos 500, 600, 700 euros com o seu filho por mês numa escola pública. A senhora tem aqui um cheque e gasta os 500 euros, ou 300, ou 400, onde quiser. Pode pôr na pública, pode pôr na privada, pode pôr onde quiser. Faça, gaste. Mas a responsabilidade é sua.
Ou, por exemplo, percebendo que quanto mais filhos nós temos, mais estamos a contribuir para o produto interno bruto daqui a 20 anos ou 25 anos, não é? Sim. E, portanto, naturalmente, baixando uma carga fiscal que está insuportável para muitas pessoas, não é? Como disse há bocado, eu sou um privilegiado, mas eu tenho que ver o mundo, não posso ver o mundo que não é com a nossa amostragem, claro. spectacles, não é? Portanto, claro. São boas dicas, são boas dicas. Em jeito de conclusão, vou-lhe fazer 3 perguntas de resposta assim rápida e intuitiva. Que conselho daria àqueles que o julgam louco ou lhe admiram a coragem por apostar na família? Mas apostem na família e percebem. O que é que a família que construiu lhe trouxe? Tudo. E uma palavra que defina a sua família? É a minha mulher. Que giro. Doutor João Paulo, obrigada. Gostei Obrigado, imenso de o conhecer e de também de saber a sua visão e de estar aqui a falar de famílias. No próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.